Olá, nós estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Sujeito Implicado, que é ligado ao Departamento de História aqui do Centro de Ensino Superior do Seridó, o SERES, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que nesse ano de 2024 tem uma série de entrevistas dedicadas aos 50 anos do curso. Estamos comemorando os 50 anos do curso de História, né? E então é uma data importante para nós. Essa é uma das formas da comemoração também, é esse projeto. Esse projeto é feito em parceria com o Departamento de História aqui do SERES e com o Programa de Pós-Graduação em História do SERES também, e com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, a PROEX, a quem eu agradeço. E agradeço também ao grupo de discussão. Tem um grupo de discussão de pessoas inscritas que assistem às entrevistas e discutem, comentam com a gente em reuniões mensais. Sou muito agradecido, então, também a esse público interessado em conhecer um pouco mais sobre o projeto e sobre a história do curso, né? Nós temos ainda algumas vagas abertas para esse grupo, caso alguém tenha interesse, né? Então, nós temos esses dois momentos, as entrevistas que são gravadas e exibidas às terças-feiras, à 1h30 da tarde, e esses grupos mensais que acontecem aos sábados pela manhã, uma vez por mês. Então, muito obrigado também a quem já está inscrito nesse grupo de discussão, que é importante para o projeto, é um retorno também do que a gente faz, né? Bom, a nossa convidada de hoje é motivo de muita alegria para mim, para o nosso curso aqui, professora Regina Selle, que é professora da Universidade Federal, professora titular da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de História, ex-professora aqui do curso de Caicó, né, que pesquisou, contou um pouco também, participou de um momento de contar a história inicial desse curso e aceitou participar. E eu quero agradecer muito em meu nome, em nome dos meus colegas, em nome do Departamento de História, a professora Regina Selle por ter aceitado participar aqui e conversar com a gente sobre esse assunto. Muito bem-vinda, professora. Bom dia, eu agradeço imensamente o convite. Foi muito bom revisitar minhas memórias sobre esse período em que eu trabalhei no SERES, fui relembrar histórias vividas, relembrar o espaço do SERES, o espaço do Seridó. Então, foi um prazer muito grande e eu agradeço o convite, agradeço a todos aqueles que estão direto ou indiretamente ligados a esse projeto, que é extremamente importante para pensar as histórias das instituições de ensino do país e especialmente na nossa região. Então, muito grata pelo convite. Imagina, nós te agradecemos. É uma alegria, como eu disse, muito grande tê-la aqui com a gente. E eu vou colocar a primeira pergunta, que tem a ver um pouco com o que eu falei quando eu estava lhe apresentando agora, que tem a ver com o trabalho, né? O trabalho que a senhora desenvolveu sobre a história do curso de História aqui no SERES, né? Nós estamos falando dos 50 anos e repensar ou recordar essa experiência das primeiras décadas é muito importante para o curso. E a senhora desenvolveu uma tese de doutorado, né, que foi defendida na Universidade Federal de Pernambuco, né, em 2005, que trata justamente desse assunto. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre esse trabalho, né, como ele surgiu e quais são os resultados assim que a senhora encontrou ao estudar essa história do curso de História daqui do SERES. Bom, eu sempre fui aquela pessoa interessada na área de ensino de história. Então, a minha relação com o ensino de história sempre foi muito próxima. Minha preocupação com o ensino básico. E, na época, antes de iniciar, de começar a trabalhar no SERES, eu trabalhava aqui em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba, e lá eu desenvolvi um projeto com os alunos sobre ensino de história e sobre a história do curso de História da UEPB. E quando eu fui aprovada para trabalhar, passei no concurso e fui aprovada, passei a trabalhar no Seridó, me chamou a atenção a forma como a instituição estava organizada, me chamou a atenção as relações estabelecidas de muita afetividade que existia naquele momento, eu acredito que hoje também, a forma como o curso era gestado, a questão do currículo. Então, a partir daí, eu comecei a sentir aquele desejo de pensar sobre como esse curso de História foi construído no Seridó. A partir daí, na minha tese, que eu já estudava instituições de ensino superior, eu passei a pensar os SERES, a pesquisar sobre os SERES. E no início foi um pouco difícil, porque eu estava chegando, eu fui aprovada no concurso em julho
de 2002. Então, comecei a trabalhar no final de julho, e no ano de 2002 eu já estava no doutorado. Então, minha vida era um pouco dividida entre Campina Grande, Caicó e Pernambuco e Recife. Então, eu ficava entre esses 3 espaços, cursando ainda as disciplinas, e foi aí que eu decidi pensar sobre o ensino de história no SERES. Que história é essa? Que história é essa que foi contada? Como esse espaço foi construído aqui, lá na década de 70? E foi a partir daí, em conversa com a minha orientadora, a professora Lúcia Guerra, que nós estabelecemos algumas metas, alguns objetivos para pensar, para conhecer essa história, né? Como o centro como o SERES foi construído, como o SERES foi criado. E aí definimos, naquela época, trabalhar de 1973 até 1987. Então, esse foi o espaço temporal que nós definimos. 1973, com a chegada, na época, do NAC, que era o Núcleo Avançado de Caicó, que depois foi transformado no SERES. E aí, esse foi o primeiro, o marco inicial. E o segundo, né, o marco temporal, que finalizou até 1987, tem a ver com a mudança curricular que acontece no curso de História do SERES. Então, nesse espaço temporal, nós fomos pesquisar a documentação, a forma como foi estruturada, a chegada do NAC no Seridó, o que representou para a sociedade, para a comunidade acadêmica e também para a comunidade em geral, como o Seridó recebeu essa instituição de ensino superior. Na época, eu não conhecia muitas pessoas e foi fundamental a aprovação de um projeto da iniciação científica, e na época a professora, que hoje é professora da UFRN, do Campo Central, a professora Olívia Moraes, foi bolsista desse projeto, e ela foi maravilhosa, né? Ela pesquisou, ela tinha os contatos, então ela foi a pessoa que me encaminhou na pesquisa, que me apresentou os SERES, que me apresentou o Seridó, que me apresentou a documentação arquivada tanto no próprio SERES, quanto no campo central da UFRN. E aí, o ano de 2000, a segunda metade de 2002 e o ano de 2003, nós realizamos essa pesquisa. Inclusive, ela concluiu o curso no SERES, o curso de História dela, elaborando também um TCC sobre a história do curso do curso de História do SERES. Então, a partir daí, não foi só compreender e conhecer um pouco a quem interessava essa história que estava sendo ensinada, que foi construída no SERES, e como ocorreu esse processo de formação de professores na instituição, mas foi também conhecer o Seridó, conhecer a paixão do seridoense pelo espaço, conhecer o sentimento e sentir, vivenciar o sentimento de pertencimento das pessoas que foram entrevistadas na época e que falavam, né, da instituição e do valor e da importância da instituição para as suas vidas, para as suas histórias. Então, repensar tudo isso, escrever sobre esse momento foi muito importante na minha vida, porque foi um momento de conhecer os SERES e de passar a conhecer também essa história ensinada na região. E a quem interessava. Então, na época, havia uma preocupação, eu acho que até minha, de entender. Nós estávamos, em 2002, vivendo um outro momento político, mas ainda era muito forte aquela preocupação com uma história voltada para a repetição, para a memorização, para a repetição de datas e nomes. Ainda era muito forte. Eu era professora na UEPB e também, quando cheguei no SERES, da prática de ensino, do estágio, e era sempre aquela repetição de livros didáticos e tal. Então, na tese, eu senti uma necessidade de pensar sobre o ensino de história no Brasil, de como ele foi instituído, e entender como é que ele chega na nossa região Nordeste, porque, da mesma forma que o curso de História do SERES completa 50 anos, este ano também, aqui em Campina Grande, o curso de História da UEPB está fazendo esse movimento de comemoração, de revisitação da história da instituição. Então, esse movimento ele tem início lá na reforma
na reforma universitária de 1968. Então, com os militares, eles passam a estabelecer um modelo de ensino de história que atendia aos seus interesses, né? Sem pensar nas sensibilidades, nas diferenças. Era um outro momento histórico, bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria entender que ensino de história era esse. Porque se pensarmos um pouco, a formação institucionalizada, a formação do professor no Brasil, ela tem início lá pelos anos 30, principalmente em Rio e São Paulo. Então, na maioria das nossas escolas, principalmente aqui na região do Nordeste, nós tínhamos professores leigos que ministravam aulas no ensino fundamental, na época, ensino de primeiro grau e ensino de segundo grau. Então, eram professores leigos. E quando eles chegam, depois já da reforma de 1971, esses professores vão trabalhar nessas escolas. Então, que modelo de ensino? Que história era ensinada? Isso sempre foi algo que me inquietou. Então, no primeiro momento, eu fiz essa pesquisa, esse estudo. No segundo, foi pensar os SERES, né? Pensar os SERES enquanto esse espaço que levava para o Seridó uma universidade, um campus da UFRN. Então, quem poderia, naquele momento, quer dizer, década de 70, se deslocar do SERES, do Seridó, para Natal, custear despesas de transporte, alimentação, moradia e tal, e cursar uma universidade. Era algo muito difícil para o filho do trabalhador que vivia naquela região. Então, a chegada do SERES foi uma mudança, foi a abertura para novos sonhos, para novos anseios, novos desejos, e principalmente fez o seridoense ver a possibilidade de ter seu filho frequentando uma universidade, estudando, fazendo um curso universitário. Então, isso foi uma mudança muito grande na região. E no momento posterior, eu fiz um estudo sobre algumas disciplinas que eram ministradas e que apresentavam visivelmente uma preocupação do Estado brasileiro, quer dizer, na época dos militares, em construir uma história voltada para os grandes heróis, os grandes líderes, enfim, aquela história que não permitia a reflexão, a análise. Então, nesse segundo momento, foi pensar sobre essa história que foi ensinada no SERES e que, a partir daí, passou a formar, né, os professores que assumiram as escolas estaduais, municipais da região. Então, a importância do ensino de história naquele momento tem a ver também com essas questões. Então, foi muito bom escrever, conhecer essas histórias, entender o que é esse pertencimento do seridoense. As pessoas falavam sobre a chegada da universidade no Seridó, especialmente em Caicó, com alegria, com uma felicidade de saber que aquela instituição de ensino superior transformou as suas vidas, abriu possibilidades para si e para os jovens da região. E isso a gente percebia até em 2002, quando eu aí trabalhava, era visível a importância que os alunos, que os estudantes, não só de Caicó, mas de toda a região, né, que estudavam no SERES, o valor que se dava à instituição de ensino, ao espaço. Então, acho que foi isso. Foi muito bom para mim. Eu aprendi muito nessa pesquisa e sou extremamente grata a Iranilson também, que foi fundamental naquele momento, foi um parceiro naquele momento, e Olívia, que foi assim uma pesquisadora incansável e hoje está aí na UFRN desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Eu acho que é isso. Não sei se respondi, mas foi nessa direção que eu entendi essa minha vivência, essa minha pesquisa no SERES. Não foi só um trabalho para a academia, mas foi também um trabalho que me permitiu repensar o ensino e me reescrever enquanto pessoa, enquanto alguém que chegava no Seridó e não conhecia essa história, não conhecia as afetividades, as lutas, as vitórias de quem fez parte dessa história de construção dessa instituição de ensino superior no Seridó. Perfeito. Muito bom, é muito bom também, porque ele ouvindo, assim, também eu percebo que tem um encontro, nesse projeto, assim, as pessoas estão se encontrando, né, porque o professor Iranilson, professor Olívia também participam, né, também vão
vão entrar nas entrevistas aqui, e essas memórias vão se complementando, e também essas afetividades também vão se encontrando, e isso é muito importante. E também, claro, toda essa parte do trabalho que aparece na sua tese, né, sobre o contexto em que o SERI surge. É importante a gente pensar no contexto também da ditadura militar, no que isso interferia nos currículos, né? Isso marcou uma época do ensino, da educação brasileira, com as especificidades também desse ponto de ser um campus no interior, que também a senhora destacou na resposta, né? Chegou um campus no interior que faz uma diferença imensa do ponto de vista social, né? É muito valorizado até hoje. Permanece essa visão assim, da importância do campus da UFRN aqui no Seridó, como um dado de transformação social e de possibilidade também de formação para pessoas que, né, como dito, não poderiam, muitas vezes não poderiam jamais imaginar ir para Natal e custear uma educação universitária lá. Então, é bom recuperar essa memória para a gente saber também dessa importância, né, e da responsabilidade também da instituição nesse sentido, de estar aqui. Mas, Regina, eu queria dar uma continuidade bem por aí mesmo, assim, nessa perspectiva do seu trabalho, porque eu acho que também, pela sua fala, também deu a impressão assim que essa pesquisa foi uma forma de aproximação sua com o Seridó, você estava chegando no Seridó, né? Uma forma de chegar num lugar novo e conhecer e depois contribuir também com o trabalho. Então, eu queria lhe ouvir um pouco sobre essa coincidência, né? O seu doutorado coincide com a chegada na UFRN, aqui no campus de Caicó. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso, sobre as memórias que são guardadas dessa época em relação aos professores, amigos, alunos, né? Colegas, enfim, assim, quais são as lembranças assim mais pessoais, assim, afetivas que você tem em relação a esse tempo, essas lembranças do tempo em que atuou aqui, né? Tem memórias, lembranças maravilhosas, né? Quando eu cheguei no SERES em 2002, quem estava na coordenação administrativa era o professor Muiractan, saudosa memória, que me recebeu, me acolheu com todo o afeto que ele tinha para todas as pessoas que chegavam, enfim, um ser humano maravilhoso. Tinha também, na época, trabalhava já o professor Iranilson, que eu já conhecia daqui de Campina Grande. Aí foi um momento também de acolhimento de Paula Sônia, de professor João Quintino, depois chega Joel, Jailma, e Douglas, e tantos outros que foram chegando. Lembro muito de Marinilce, de Graça, da secretaria, que eram funcionárias maravilhosas, assim, que nos recebiam, que dedicavam um amor imenso a tudo que representava o SERES e que representava o Seridó também. Base aérea, nas viagens que fazíamos, nem sei se ele ainda está trabalhando aí, mas era uma figura maravilhosa. Além de Olívia, Patrícia, Lenilson, Luana, Helder, que na época já estava terminando o curso quando eu cheguei, eu acho. Então, mas eu tinha um contato muito grande com o Helder, que hoje é professor aí também. Então, foram parcerias maravilhosas. Eu tenho lembranças maravilhosas desse período, dessas pessoas que eu aí encontrei. E das paisagens, né, do Seridó, o Itãs, a chegada, Caicó chegando ali, chegava da Paraíba, então o Itãs era sempre aquela expectativa, como estava cheio, enfim, o calor. Mas eu também tenho lembranças das festas de Santana, dos carnavais, do final de tarde na Praça da Alimentação, quando a gente se reunia para conversar. O Seridó é isso, né? Esse sentimento de pertencimento que a gente acaba construindo a partir da culinária maravilhosa, né? Doce de leite, dos queijos, e isso tudo era desfrutado com essas pessoas que me acolheram, que me receberam, que foram parceiras em todas as atividades que nós desenvolvemos aí, que eu sou extremamente grata pelo que eu vivi, né? Com relação às atividades, a gente tem eu digo sempre que o que eu vivi em termos de afetividade, mas também em termos acadêmicos no Seridó, me marcou muito e ainda hoje, ao relembrar essas vivências, me deixa muito feliz. Por exemplo, nós tínhamos uma atividade que era
no início de cada semestre, eu acho que ainda acontece, havia aquele planejamento e nós sempre organizávamos para o final do semestre um momento de socialização do que tinha sido feito nas disciplinas e tal. E lembro assim do ano de 2003, que foi um ano muito forte, em que nós fizemos uma socialização das atividades. Então, eu era professora na época de História Medieval, Ocidental, Medieval 1, né? João Quintino, História da América, e Iranilson, História do Brasil. Então, nós fizemos uma atividade maravilhosa. Naquela manhã, o SERES parou. Todas as salas tinham atividades, os alunos faziam exposição de imagens referente às disciplinas, exposição da culinária, então era a culinária da América, a culinária do período medieval, então eles foram fazer pesquisas. Iranilson fez uma mostra de roupa do período Vargas, então, assim, os uniformes e tal. Então, foi uma festa no SERES esse dia. Esse dia foi um dia especial. E isso acontecia e era muito bom para os alunos e dava uma sensação de pertencimento, de trabalho maravilhoso. É uma experiência de ensino no SERES que eu agradeço muito e que foi maravilhosa essa experiência. Uma outra foi com o Museu do Seridó. Quando eu cheguei, eu passei a atuar também no Museu do Seridó, e lá nós construímos uma revista sobre o Seridó e sobre o museu. Era uma revista pequena, na época conseguimos um pequeno financiamento e elaboramos também um catálogo. E desenvolvemos uma atividade de extensão nas escolas da região. Então, eu lembro de 2 escolas, que era Joaquim Apolônia, uma escola estadual, e a outra era Severina Ernestina Abigail, acho que era esse o nome. Então, nessas 2 escolas, nós desenvolvemos uma atividade com os alunos do ensino básico, voltada para a questão do museu, de preservação da memória, pensando também o patrimônio como essa memória afetiva, como essa memória física, mas também como uma memória que estava nas pessoas, enfim, e que fazia parte do Seridó, né? Então, aí nós pensamos tanto o patrimônio material como imaterial, e aí nós trabalhamos com plantas, com os doces, os bordados, foi muito bom. Essa experiência foi maravilhosa. E uma terceira foi com o Labordoc, né? Eu desenvolvi a pesquisa com os alunos no Labordoc, e existia na época um grupo de pesquisa. E era um momento maravilhoso, porque nós estudávamos, os alunos pesquisavam, e nós tínhamos um espaço plural. Então, nós líamos o que interessava, não existia aquelas caixinhas, professores de uma determinada linha teórica e não se juntavam com outro. Não, nós tínhamos um espaço para pesquisa e para discussão que era aberto. Então, eu lembro das leituras dos textos sobre Chartier, sobre Certeau, e os alunos participavam sobre Foucault, sobre educadores e tal, e os alunos participavam, não eram só os professores, eram os alunos. Então, era um espaço plural que dava... que permitia essa produção do conhecimento, essa construção do conhecimento de forma coletiva, nessa parceria dos estudantes com os professores e professoras. Então, são memórias da área de ensino maravilhosas que eu guardo com muito carinho desse momento no SERES. Que coisa boa recuperar essas memórias e essas experiências, né? Porque isso é tão importante, a descrição assim feita a partir desses exemplos mostram assim as possibilidades e o quanto esse espaço existir é importante, né? E o quanto esse trabalho colaborativo essa interação também, assim, essa participação ativa dos alunos nos grupos é importante, é o sentido, a razão de ser, na verdade, né, do nosso trabalho. Essa valorização dessa dimensão do ensino, que fica bastante evidente assim, a sua preocupação na sua fala e no seu trabalho, né? Essa preocupação com a dimensão do ensino, né? Do ensino, da história também como ensino, né? Isso é o mais importante. E as relações também da história com a própria história da educação, o lugar da história na história da educação, né? Algo que depois, na última década, ganhou, assim, felizmente ganhou ainda mais espaço, a área cresceu muito, né? A gente consegue perceber, assim, que tem um reconhecimento institucional, curricular, dessas preocupações com o processo de
de ensino e aprendizagem da história. Um interesse também pela história cultural, que a gente até vem falando nessas entrevistas aqui, que o SERES também sempre teve um espaço privilegiado para os estudos de história cultural, né? Que também é um interesse seu, né, de pesquisa, o diálogo com a literatura, com as artes. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho nesse sentido, pensando justamente a questão do ensino que atravessou, né, atravessa a sua trajetória como professora. Eu queria lhe ouvir um pouquinho nesse sentido também. Quais são os maiores desafios, na sua opinião, que a gente enfrenta hoje, do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios que nós enfrentamos hoje com relação ao ensino de história? Eu sempre penso que o lugar dos cursos de licenciatura, isso me parece que é algo que a gente precisa pensar sempre, é que o curso de licenciatura, especialmente em História, está formando ou está preparando professores para o ensino básico. Então, essa é a nossa meta inicial, né? Formar, preparar, construir esse lugar do profissional da área de História. Então, que história está sendo ensinada? Como nós estamos trabalhando essa história ensinada nos nossos cursos? Então, isso sempre foi algo que me tocou muito. Talvez porque eu comecei como professora de ensino básico. Então, me inquietava isso. Então, se me inquietava lá, eu sempre pensava, há um espaço muito limitado para a área de estágios. Então, hoje a gente está vivendo esse momento. Nós tínhamos um estágio, quando eu trabalhava aí no SERES, um estágio que era chamado prática de ensino. Aliás, em todos os cursos, né? Então, hoje nós temos 4 estágios, então isso muda. Nós temos os programas que nos ajudam a pensar o ensino. Então, é um outro momento histórico, mas naquele momento, no caso, eu fiquei de 2002 até 2006 no Seridó, ainda tínhamos essa preocupação de um estágio único. Então, era muito limitado para o aluno. Como é que ele ia para o mercado de trabalho? Como é que a gente está preparando esse aluno? Porque ele precisa trabalhar quando concluir o curso. Então, o que nós estamos fazendo? Alguns vão se dedicar à pesquisa, no sentido de dar continuidade numa pós-graduação, mas muitos estavam ali pensando no trabalho, pensando em concluir o curso e passar a atuar como professores em sala de aula de ensino básico. Então, essa sempre foi uma preocupação. E pensar a história que dialogue com o nosso tempo, uma história que esteja ligada às demandas do presente, que esteja ligada com a formação continuada, mas que, acima de tudo, pense os sujeitos como nós estamos vivendo hoje, né? Atualmente, quais são as nossas demandas? Quais são as nossas necessidades? Há 20 anos atrás, nós tínhamos outras necessidades, na época em que eu comecei no SERES. Hoje nós temos outras demandas, né? Como é que essa historiografia que nós estamos construindo hoje em sala de aula, ela dá respostas a essas demandas dos nossos alunos do ensino básico, né? Como é que nós estamos transitando por esses vários espaços de saber, como você destacou, a literatura, as artes, o cinema, as novas tecnologias, os nossos alunos do ensino básico envolvidos com os jogos eletrônicos e tantas outras mudanças que nós, enquanto professores, formadores, que estamos na sala de aula, num curso de formação de professores, precisamos estar atentos. Estar atentos até porque nós precisamos pensar essa história para o tempo presente, revisitar os nossos cursos, revisitar as nossas pesquisas, enfim, pensando a graduação, a licenciatura e a formação de professores. Então, o que nós estamos fazendo com essas questões? Como é que nós estamos nos interrogando hoje sobre os sentidos, né? Sobre as tensões que nós estamos vivendo no mundo presente, né? No momento em que alguns conceitos, preconceitos ainda estão sendo naturalizados. Como levar isso para a sala de aula, para desconstruir, para repensar sobre desigualdade social, sobre exclusão econômica, social, sobre racismo. Essas são questões do nosso tempo presente. E, na minha concepção, a história cultural ela nos ajuda a pensar sobre esses aspectos. Não estou dizendo que outros caminhos não sejam possíveis, mas o caminho da história cultural me parece que ele permite
que a gente passe a pensar sobre isso, além de outras questões que são demandas urgentes, relacionadas aos direitos humanos, né? Na perspectiva de tornar o ensino de história uma construção que nos leve a pensar essa dimensão ética, essa dimensão política, da sala de aula, de ensinar, de reconhecer esses nossos espaços. Eu acho que hoje, alguns programas que funcionam nas instituições, para além dos estágios, como os programas PIBID, o Residência Pedagógica, que funcionou até o início do ano, o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, eles permitem, os estágios permitem que os alunos vivenciem essas experiências no espaço escolar, nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, e passe a lançar outros olhares. Isso acontece ainda no processo de formação. Então, esses alunos passam a lançar outros olhares para a sala de aula, para o ensino superior, e isso vai promovendo, na minha concepção, uma formação inicial mais completa, mais próxima da realidade dos nossos alunos da escola básica. Eu sempre penso que o que nós estamos trabalhando na universidade, ele tem que ser pensado para repercutir lá na nossa escola de ensino básico, que é onde estão, na maioria das vezes, principalmente nas escolas públicas, os filhos dos trabalhadores, aqueles que precisam desse espaço para o seu trabalho, para se manter estudando. Então, me parece que esse é um desafio que nós estamos vivendo hoje. Como nos preparar de forma adequada para responder às demandas do tempo presente. E isso sem esquecer dessas reformas que nós estamos passando hoje, né? Como a reforma do ensino médio, como a BNCC. Então, são normativos que chegam, sabemos a forma como eles chegam na sala de aula, como eles foram aprovados, as questões políticas que estão envolvidas, e como é que nós estamos levando isso, né? Como é que nós, enquanto professores dos cursos de formação, estamos pensando essas questões? Então, isso para mim é muito, muito importante, porque nesse momento em que nós começamos a pensar sobre o que fazer, como fazer e que história queremos trabalhar, queremos ensinar na sala de aula de ensino básico, que vai pontuar o nosso trabalho na universidade, que vai nos ajudar a pensar uma sala de aula mais inclusiva, uma sala de aula mais próxima do que os nossos alunos precisam, não só no ensino básico, mas também nas próprias instituições, e prepará-los, né, para as demandas do futuro. Eu acho que é algo que me... Eu estou já em processo de aposentadoria, mas isso me toca profundamente. Isso é um tema que eu fico pensando assim, essas são algumas das demandas que nós vamos viver nos próximos anos, no que diz respeito ao ensino de história e às nossas preocupações com uma sociedade mais justa. E ela pode ser pensada, ela deve começar a ser pensada na sala de aula, né? No nosso ambiente de sala de aula. E nós vimos isso nos últimos anos, né? com esses movimentos racistas, né? Muitas práticas que afastam, que separam, que não constroem pontes, que não constroem parcerias. Isso é algo que a gente precisa, na minha concepção, pensar muito, dentre tantas outras questões que envolvem o ensino de história, mas essa questão mais voltada para o humano, para os sujeitos, eu acho que precisa ser pensado para os nossos alunos. Aqui na Paraíba, nós estamos vivendo esse movimento de implantação das escolas integrais, e a gente tem visto como isso tem modificado a vida dos alunos, né? Alguns reclamam, alguns gostam, no que fazer? Então, são muitas demandas para o professor de história nesse momento. Sim, é verdade. É verdade, é um desafio grande, e essa questão, né, que você colocou, Regina, do diálogo entre aquilo que é feito na universidade, né, e nesse processo de formação, e aquilo e a responsabilidade com aquilo que vai chegar e como vai chegar, né, nesse diálogo da escola com a universidade, essas duas instituições, e como elas trabalham, mas criar essa ponte para fazer o resultado chegar também na escola, aprender com a escola, também a escola trazer
os problemas que a gente tem que ajudar a resolver, porque, na verdade, é um diálogo, né, pelos dois, de mão dupla, né? Isso é tão importante, é tão desafiador e tão importante. Que bom que nos últimos anos, na última década, a gente viu um crescimento dessa preocupação que um pouco se generalizou, já não fica só com pessoas interessadas ou preocupadas com isso, ou com professores da área de estágio e de prática de ensinos, né? Enfim, o currículo também melhorou, né? Abriu um espaço maior. Sim. Isso tudo é muito, realmente é muito importante. Agora, só uma curiosidade também eu queria te perguntar. Você é da Paraíba, Regina? Sim. Sim, sim. Aí fez sua formação, né, na Eu Paraíba. nasci, eu nasci aqui em Campina Grande, fiz minha formação em História na UEPB, aí fui professora, comecei a trabalhar no ensino básico no Estado, em 1994, então, assim, vivi aquela transição, mas estudei em escola sempre estudei em escola pública, então sempre senti muito essa pressão na época que estudava dos militares, da forma que sempre me inquietava. A história, para mim, me fazia sonhar, me provocava desejos para ler, para estudar, e a sala de aula era sempre aquele lugar pesado. Então, quando eu fui fazer história, eu fiquei meio deslumbrada, e depois fui percebendo que era meio um movimento também que acontecia lá na escola de ensino básico. Aí depois fui fazer mestrado no Recife, fiz doutorado lá também, depois voltei, fui trabalhar na UEPB, passei 4 anos trabalhando na UEPB, 3 anos, eu acho, como substituta, aí foi depois que eu fiz o concurso e fui para o SERES, em 2002. Então, assim, a minha experiência no ensino superior foi na UEPB, depois no SERES e agora na UFCG, que eu já estou nesse processo de finalização. Mas ainda é muito forte em mim essa preocupação, porque eu trabalhei também, eu coordenava a residência pedagógica aqui, no curso de História, e quando eu vou para a escola de ensino básico, infelizmente a gente ainda encontra algumas barreiras, pelo menos aqui na Paraíba, né? Não sei em outros lugares, não sei como é que anda esse processo aí no Seridó, especialmente em Caicó, mas ainda aquela preocupação, sabe, da aula de história, as aulas de história ainda muito pesadas, ainda aquela aula que o professor fala e o aluno escuta, uma aula que não pensa de forma de construir o conhecimento, mas de uma forma meio que alguém sabe, alguém aprende, alguém ensina. Então, assim, ainda é muito visível isso. Às vezes até eu vejo isso nos alunos, eu sou professora também de estágio, e ainda vejo isso quando vou discutir planejamento com os alunos. Gente, a gente precisa pensar o conhecimento enquanto uma construção. Nós não podemos continuar pensando a aula como esse espaço de que alguém fala e alguém escuta. Isso não dá mais conta para esse momento que nós estamos vivendo. A sociedade mudou, nós mudamos, nós passamos por uma pandemia. E essa pandemia nos tocou, nos afetou de uma forma que a gente ainda está pensando ou reaprendendo a viver, a estudar, a trabalhar depois desse movimento. Isso não ficou esquecido. A gente pode até nem falar, mas está guardado. Então, essa preocupação minha é porque eu ainda percebo essa permanência desse discurso de que a sala de aula é um lugar que alguém fala, pessoas escutam, e é esse o processo de ensino e de aprendizagem a gente sabe que não é. Então, eu ainda acho que isso é um desafio. Não sei como é que anda por aí, mas aqui em algumas escolas que eu ainda trabalho, acompanhando os alunos na residência, isso ainda é muito forte. É verdade, é verdade. Tem ainda essas barreiras mesmo. E foi tão importante você lembrar agora também da pandemia. A gente não pode esquecer disso, nós fomos afetados muito, estamos afetados por ela, em vários sentidos, assim, né, no sentido socioeconômico, no sentido subjetivo, né? Então a gente não pode esquecer, porque nós estamos marcados. Nós que vivemos essa experiência, nós que sobrevivemos a ela, nós estamos marcados por essa experiência, né? Então é importante sempre lembrar. E obviamente que isso afeta muito a educação. Eu perguntei sobre a Paraíba, porque eu percebo uma integração muito grande entre as instituições, as universidades paraibanas e as universidades aqui do Rio Grande do Norte. Assim, tem
uma troca que bastante evidente, assim, sobretudo, por exemplo, a UFCG, a Federal de Campina Grande, interage muito aqui com a UFRN em Caicó, em Natal, né? Então eu percebo que tem um diálogo que eu acho que é muito saudável, assim, entre as universidades paraibanas e as universidades aqui do Rio Grande do Norte. Por isso que eu perguntei também sobre a Paraíba e sobre a sua origem de nascimento. Bom, agora, antes da gente continuar, para a gente ir para a parte final da entrevista, eu queria, na verdade, exibir o vídeo institucional que foi preparado por um laboratório, pelo Laboratório Humanas aqui do curso, ligado ao Departamento de História, um vídeo institucional comemorativo, né, que apresenta um pouco da história do curso e o que nós estamos fazendo também nesse momento. E a gente aproveita esse espaço aqui para divulgar, e a gente assiste agora, então, o vídeo juntos, e depois a gente continua. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, agora a gente vai continuar, vamos continuar a nossa conversa aqui com a professora Regina Selle. Professora, eu queria colocar uma pergunta agora também que tem relação com esse projeto, na verdade, com essa iniciativa aqui também, e lhe ouvir um pouquinho sobre isso, porque o seu trabalho também trabalhou com, também foi produzido, né, do ponto de vista metodológico a partir de entrevistas, né, tem um trabalho com a memória, que eu tenho a impressão que lhe interessa também, né, teve trabalho publicado, seus trabalhos publicados sobre memórias autobiográficas de professores aqui do Seridó, aqui do SERES, né, e também das escolas. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso, né, sobre esse trabalho dos registros de memória, sobretudo dos registros de memória ligados aos profissionais da educação. Qual é a sua opinião sobre isso, né, sobre a importância desses registros do nosso trabalho, das nossas experiências, inclusive pela diversidade que nós temos no Brasil. O país é muito grande, né? Registrar essa diversidade, do meu ponto de vista, é importante. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, assim, como é que a gente poderia pensar, né, registrar essas experiências, para que a gente possa avaliar, criticar e avançar, porque eu estou colocando essa pergunta por conta do seu trabalho também, né? Seu trabalho importante sobre o início do curso. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito importante essa questão de ouvir os professores e os trabalhos voltados para biografias, autobiografias, histórias de vida, né, dos profissionais. Eles passaram a interessar, a ter espaço nos últimos anos, porque antes essa história que era ensinada não pensava esses lugares. E hoje nós temos alguns espaços que eu acho que têm promovido esse repensar e a importância desse repensar sobre as histórias de vida dos professores, as histórias ensinadas, as histórias da educação. Trabalhos como esse que vocês estão desenvolvendo nesse projeto, né? Em buscar conhecer essas histórias, ouvir esses professores, é fundamental, porque é a partir daí que se repensa, que se reconstrói, que se lança olhares sobre o passado e se compreende um pouco o que nós estamos vivendo, que momento é esse. E isso está acontecendo aí na UFRN, no campus de Caicó,
aconteceu, acho que o mês passado aqui na UEPB, com o curso de História e Geografia, que também estavam nesse momento comemorativo dos 50 anos, e essas atividades comemorativas, elas servem também para isso, né? Para pensar esses sujeitos, quem foram esses professores e essas professoras, esses alunos e alunas egressos, o que eles fizeram, o que eles construíram, que vivências eles tiveram a oportunidade de experienciar no momento em que estavam em formação. E hoje também tem um outro espaço que eu acho que é bem interessante para pensar essas memórias de professores, que são os memoriais acadêmicos, né? Com esse processo agora de progressão acadêmica para titular e apresentação do memorial. Então, eu tenho participado de algumas bancas e tenho, assim, fico sempre muito feliz por conhecer as histórias dos professores, porque eles estão se escrevendo, eles estão falando de si, eles estão contando essas memórias. E isso é muito bom, porque faz com que a gente conheça um pouco a história do ensino no nosso país. Que histórias são essas, né? E um outro aspecto são os programas de pós-graduação, que apresentam linhas de pesquisas voltadas para ensino de história e para as práticas dos professores. Então, a gente tem aqui na UFPB uma linha de pesquisa sobre ensino de história e outras instituições e os cursos de educação. Então, esses espaços, pelo menos é o que me vem na memória agora, os memoriais acadêmicos, esses eventos e atividades comemorativos e os programas de pós-graduação, são espaços que têm contribuído muito para que a gente conheça essas histórias desses professores que construíram o ensino no nosso país, e especialmente na nossa região. Então, eu acho que tem sido um movimento muito interessante, temos aprendido muito, e isso nos motiva também a continuar estudando, a continuar pensando o ensino e pensando a história, especialmente. Então, acho que tem muitos trabalhos por aí. Inclusive, estão fazendo já coletâneas sobre esses memoriais acadêmicos. Tem um material muito bonito escrito sobre isso. Há uns 15 dias, eu participei de uma banca linda. Não conhecia a história do professor. Quando li o memorial acadêmico dele, fiquei muito emocionada. Eu digo, a gente não se conhece, a gente não escuta uns aos outros, né? A gente não tem essa prática. Nós estamos tão preocupados com as demandas acadêmicas, com as demandas do Lattes, né? Precisamos ter o Lattes atualizado e tal, e tal. E essas histórias, né? As nossas vivências, as nossas experiências, não só nossas, mas dos nossos alunos, às vezes ficam em segundo plano. Então, é muito importante a construção desses memoriais. É verdade, muito bem lembrada essa experiência dos memoriais, das publicações desses memoriais, que isso representa, é bem importante lembrar mesmo. E lhe ouvindo, eu fiquei pensando também que assim, essas narrativas autobiográficas, memorialísticas, no primeiro olhar, elas podem parecer algo individualista, é a pessoa falando dela mesma, mas a gente, na verdade, não se trata disso. A gente nunca fala da gente mesmo no memorial. Tem um laço social construído ali com várias pessoas, e, na verdade, falar a partir da sua experiência sobre a experiência de uma categoria profissional, que é como esse projeto aqui, na verdade. Cada pessoa fala da sua experiência, mas está falando sobre uma experiência que é coletiva, né? Isso é muito importante. Bom, então agora vamos para a nossa última pergunta. Essa última pergunta que a gente coloca em todas as entrevistas. Ela é uma pergunta, desde o primeiro programa desse projeto, ela foi feita. Ela é muito abrangente, então também isso é muito bom, porque cada convidado responde do seu ponto de vista, não tem resposta igual, mas eu queria lhe ouvir um pouquinho. A gente falou sobre o século XXI, basicamente, ou principalmente. Nós falamos do século XX a partir da sua pesquisa de doutorado, a história do curso do SERES nas suas origens, lá nos primeiros anos, mas a gente falou bastante também dos desafios que a gente experimenta agora, e experimentou nos últimos 20 anos, mais ou menos, pouco mais, né, desse século. Aí eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso, em sentido bem livre. Como é que o século XX como o século XX tem lhe aparecido, século XXI, desculpa, tem aparecido assim na sua avaliação? Quais são os desafios da história nesse século, né? O que é a história no século XXI? O que tem sido feito dela nesse século XXI? E para encerrar, depois dessa resposta, essa pergunta, eu gostaria de uma mensagem sua para os 50 anos, sobre os 50 anos do curso.
uma mensagem que vai chegar aqui aos professores e aos estudantes. Gostaria de ter como encerramento essa sua mensagem sobre essa data. Bom, com relação ao ensino desse século XXI, né, eu acho que nas últimas décadas, os cursos de licenciatura no Brasil foram submetidos e estão sendo submetidos a muitas mudanças, e algumas foram positivas, mas também nós vivemos tensões políticas muito densas, muito pesadas, que nos afetaram, que questionaram o nosso lugar, o nosso espaço, e foi preciso, eu acho que um trabalho como esse que você faz é importante, também por esse aspecto, além de todos os outros que já foram ditos por outras pessoas, mas porque nós precisamos também parar para pensar sobre o que fazemos, sobre o que fizemos, e a partir daí dar respostas a tantas tensões que nós vivenciamos nos últimos anos, né? E isso também provocou reformulações, né? Não só na forma da gente pensar o lugar da história, mas o lugar do professor de história, e também pensar as nossas diretrizes curriculares que foram alteradas a partir desses normativos que eu já citei, como a BNCC e o novo ensino médio, que nós temos várias críticas, mas é o que nós vamos ter para os próximos anos. Então, como trabalhar com esses normativos, né? Como responder a partir desses normativos aos novos paradigmas que nós estamos vivendo no presente. Sejam os paradigmas digitais que chegam à nossa casa, à nossa vida, à nossa sala de aula, enfim, no nosso cotidiano, que resposta nós estamos dando e como nós estamos convivendo com essas mudanças, aos paradigmas que pensam do ponto de vista, a forma de pensar a história, esse letramento histórico que nós estamos vivendo, né, a partir desses paradigmas pós-coloniais e decoloniais, que fazem com que a gente passe a questionar o que estudamos, as estruturas de poder, as formas de conhecimento, a questão da cultura, que são determinantes e que foram determinantes durante muito tempo nesses processos de colonização que nós vivenciamos. Então, acho que esses paradigmas, eles buscam também reavaliar, reinterpretar a história, a cultura, o conhecimento, e fazer com que a gente passe a pensar, a começar a pensar, ou a levar isso com mais clareza, ou com mais, não sei, não é julgamento, mas pensar essa lógica eurocêntrica que nos domina, que domina o nosso pensamento em alguns momentos, e que ela precisa ser repensada para que a gente possa, a partir daí, pensar a partir dos nossos lugares, a valorização do nosso conhecimento, da cultura, lançar outros olhares para a educação superior, para a educação básica. E esse debate ele tem a ver sobre as questões que dizem respeito à necessidade das igualdades sociais, que a gente precisa pensar sobre isso, aos direitos humanos, as relações étnico-raciais, as questões de gênero, feminismo, meio ambiente, os patrimônios, dentre tantas outras questões que têm a ver com o nosso século XXI. E esse é um lugar que precisa e que está nos nossos currículos, que fazem a gente chegar na sala de aula e pensar sobre essas questões, que fazem com que a gente traga, que a gente aproxime os nossos alunos dos nossos cursos de graduação, para que a evasão e o abandono das licenciaturas não permaneçam como nós estamos observando hoje, uma vez que nesse modelo que nós estamos vivendo, muitas vezes o aluno chega e diz, o aluno diz que estudar história é muito bom, mas o mercado, o trabalho não está acessível como era há alguns anos. Então, as questões mesmo de mercado. E isso faz com que alguns alunos abandonem os cursos. Então, o que nós estamos fazendo também nessa direção? Que história é essa? Vamos precisar conviver também com essas mudanças, né? E com relação aos séries, eu acho que o séries foi, para mim, uma escola, foi o acolhimento, foi o lugar onde eu me senti acolhida da forma mais plena, no sentido em que não apenas todos os projetos do campo educacional, no campo acadêmico, enfim, todas as atividades que nós apresentávamos
momento eram aceitas, recebia o acolhimento do grupo de professores, havia uma preocupação com em formar parcerias, em estabelecer laços, em construir laços. Isso eu acho que foi muito importante, essa minha experiência no SERES, né? E a vivência no Seridó, né? A vivência no Seridó. A gente só entende esse sentimento de pertencimento, de cuidado, de zelo que o seridoense, e especialmente o caicoense, tem com o SERES, com o sentido do SERES para a região, quando a gente vive o SERES, quando a gente se permite viver o SERES e ser acolhida. Eu fui extremamente feliz, eu aprendi muito com todos aqueles com que eu convivi no SERES, no trabalho, nas salas de aulas, nas ruas, em todos os lugares que eu tive a oportunidade de vivenciar a experiência do SERES. E saber que a instituição está completando 50 anos demonstra a segurança, a certeza e o cuidado de todos aqueles que fizeram e fazem o SERES. Quer dizer, desde os professores que iniciaram essa jornada lá nos anos 70, até os professores que estão hoje, que estão dando prosseguimento a essa proposta de pensar o ensino, de pensar a formação de professores, de uma preocupação com a região, né? Então, eu acho que viver o SERES, sentir o SERES, saber da importância do SERES para a região e para quem vivenciou, seja um ano, seja 2, 3, seja lá quantos anos tenhamos vivenciado essa experiência no SERES, ela é sempre transformadora. E eu sou extremamente grata a tantas pessoas que eu conheci, que eu vivenciei. Eu lembro agora, assim, para finalizar, Olívia, querida Olívia, o tanto que eu aprendi, o quanto nós vivenciamos experiências maravilhosas no SERES, Iranilson Buriti, João Quintino, Joel, Jailma, Helder, Paula Sônia, especialmente Muiratã, que foi uma pessoa com um coração imenso, que nos acolheu e pensava a todo instante o Seridó, o SERES. Então, fico muito feliz de ouvir, de ver essas mudanças que estão acontecendo e muito grata pelo convite, pelo carinho, por sua gentileza de me ouvir e pelo convite que você me fez. Espero que a gente se encontre pessoalmente para que eu possa abraçá-lo e conhecê-lo pessoalmente, mas dizer da minha gratidão para todas essas pessoas e para todas essas pessoas envolvidas, né? 20 anos depois, relembrar algumas questões, algumas vivências, muito mudou. O SERES mudou, o Seridó mudou, o Caicó mudou, nós mudamos, e essa é a dinâmica da vida, né? Então, desejo sucesso a todos, desejo sucesso no seu projeto, que acredito, tenho certeza que já é um sucesso. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, nós que agradecemos pela sua participação. Eu posso lhe garantir que a memória, né, essas memórias compartilhadas, muito felizes, muito positivas, permanecem. O seu trabalho continua muito vivo. Eu sei porque na pesquisa para esse projeto, né, preparando as entrevistas, o seu nome sempre apareceu com muito carinho por parte de vários ex-alunos que hoje são professores, como o caso da Olívia, por exemplo, e dos colegas de departamento também, e dos seus ex-alunos e amigos. Então, eu quero reforçar e deixar registrado aqui o carinho muito grande que foi expresso. Então, é muito importante para esse projeto ter a sua participação por conta desses afetos e por conta também do seu trabalho. Seu trabalho é uma referência para a história do curso, né? Conta como o curso começou e alguém que se ocupou disso, alguém que preparou uma pesquisa e deixou esse trabalho com resultados importantes e que não só agora nesses 50 anos, mas sempre vai ser uma referência importante quando se vai pensar a história do curso, os desafios do curso. Então, muito obrigado mesmo. Foi um prazer lhe conhecer. Eu também espero lhe encontrar pessoalmente, que a gente possa ter esse contato mais próximo também.
e foi uma experiência ótima ali ouvir, conversar, preparar essa entrevista antes e agora a gente ter essa oportunidade aqui. Foi um momento muito, muito bom, muito agradável para mim, e eu lhe agradeço, muito mesmo, tá bom? Tá, obrigada. Então, hoje a gente fica por aqui na entrevista dessa semana, lembrando que o projeto continua, né? Sempre terças-feiras, a partir da 1h30 da tarde, né? O grupo de discussão assiste, participa, os demais interessados também, né? Também fiquem convidados a assistirem, e esperamos vocês, então, na continuidade desse projeto até o final do ano. A gente se despede agora, até lá. Tchau, tchau.